Fala, programador, beleza? Você sabe o que é uma função lambda no Python? Nesse vídeo eu vou explicar para você o que uma função lambda é e em que cenário você deve utilizá-la. Aqui na minha tela eu tenho uma função comum chamada somar, que recebe dois argumentos e retorna a soma desses argumentos. Se eu rodar, você vai ver que ele vai estar retornando 4, mas isso aqui é muito básico, não é isso que você quer saber, certo? Então, vamos apagar isso daqui e vamos escrever uma função lambda dessa vez. Para poder escrever uma função lambda, eu utilizo a palavra-chave lambda, o que já era de se esperar, e aí eu consigo especificar aqui quais são os argumentos dessa função, e depois eu consigo especificar uma expressão de apenas uma linha que irá retornar um resultado. Então, nesse caso, é A mais B, tá bom? Eu vou salvar esse código, e aqui nós temos a nossa função que a gente possuía antes. Mas tá bom, Renan, e qual que é a diferença dessa função lambda para a função normal que a gente possuía? Bom, uma função lambda é uma função anônima, então ela não possui nome. Essa lambda aqui não é o nome da função, tá? É apenas a palavra-chave que a gente utiliza para poder criar essa função. E aí, em que cenário a gente utiliza essa função no nosso código e como? Em primeiro lugar, para a gente chamar essa função, existe uma forma na qual a gente consegue encapsular isso daqui com parênteses, e aí eu conseguiria chamar ela passando os argumentos aqui na frente. Então, se eu der um print aqui, vou salvar e rodar, vocês vão ver que eu continuo recebendo aqui 4, então essa é uma forma da gente chamar uma função lambda do nosso código, mas geralmente não é assim que a gente utiliza elas, tá bom? Então eu vou retornar aqui. E uma segunda forma de utilizar uma função lambda é, na verdade, dando um nome para ela, então eu poderia estar dando o nome de somar, igual a gente tinha antes, e mais uma vez eu poderia colocar aqui um print, somar, e passar os dois parâmetros. Se eu salvar e rodar novamente, vocês vão ver que eu continuo recebendo 4, então essa é uma segunda forma de utilizar uma função lambda. Porém, mais uma vez, essa daqui não é a forma que a gente vai querer utilizar a função lambda no nosso código, tá bom? Porque se a gente for fazer isso daqui, é mais fácil a gente criar uma função da forma como a gente estava fazendo antes, que é utilizando a palavra-chave def, colocando o nome e depois passando os argumentos, tudo bem? Então, sem mais delongas, em que cenário que a gente utilizaria uma função lambda então? Eu vou colocar aqui um código que eu tenho salvo. E agora, gente, o que eu fiz foi especificar aqui uma lista de números, tá bom? E aqui embaixo eu estou utilizando uma função map. Caso vocês não conheçam essa função, no final desse vídeo eu vou deixar linkado uma explicação completa de como ela funciona. Mas o que a gente precisa entender é que essa função map é uma função de alta ordem. Isso significa que ela recebe uma outra função como um parâmetro. Então, o que eu poderia estar fazendo é especificando uma outra função aqui em cima, chamada dobrar, e eu poderia estar utilizando essa função aqui como parâmetro da minha função map. Mas vocês não concordam que isso daria muito trabalho? Então, isso que eu tenho aqui é basicamente a mesma coisa do que eu vir aqui em cima, criar essa função e passar o nome dela aqui. Então, eu poderia escrever o código dessa forma, ou eu poderia deixar aqui como uma lambda da forma que eu fiz. E esse daqui é o modo no qual você geralmente vai estar vendo a função lambda sendo utilizado nos códigos Python por aí. E se eu rodar agora esse código, o que ele está fazendo, gente, é basicamente que eu estou passando aqui essa lista de números como argumento do meu map, e o que o map vai fazer é utilizar essa função aqui para cada um dos números que eu possuo na minha lista. Então, todos os valores da minha lista vai ser dobrado, e aqui embaixo eu estou utilizando um print, né, do dobro, que é a minha nova lista, e aqui a gente consegue ver que a gente possui a nossa lista com todos os valores multiplicado por 2, tá bom? Eu vou deixar aqui uma lista também de outras funções de alta ordem que a gente consegue utilizar com a função lambda. E é isso, caso vocês possuam mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.